Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Desde já quero acolher você, quero acolher todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Sejam muitos bem-vindos a esta nossa segunda live. Desde já eu peço a você que compartilhe e comente a nossa live para que muitas pessoas possam ser alcançadas. E desde já gostaríamos de iniciar o nosso dia, a nossa tarde, com oração, pedindo ao Espírito Santo que venha sobre nós e que ele nos dê a sua força. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E nesta semana nós temos a graça de refletir um pouco sobre a vocação matrimonial. Sim, o matrimônio também é uma vocação. E por providência de Deus, nós damos abertura também à Semana Nacional da Família e também os 5 anos da exortação apostólica Amoris Laetitia do Papa Francisco. Para iniciarmos a nossa tarde, vamos trazer um vídeo da Dora e do Antônio Mercado, os responsáveis pelo setor da família de nossa diocese. Acompanhe conosco. Eu sou a Dora. E eu sou o Antônio Mercado. Somos casados há 40 anos. Temos 3 filhos, 4 netos. 2 genros e uma nora. Pertencemos à pastoral familiar há 28 anos. Atualmente, nós estamos como casal coordenador diocesano. Atuamos na Catedral de Santana, onde exercemos a função de ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Estamos no mês vocacional. Próximo domingo, Dia dos Pais, inicia-se a Semana Nacional da Família em todo o Brasil, cujo tema, Alegria do Amor na Família. O Papa Francisco, nesse ano 2021, lançou o Ano da Família Amoris Laetitia. E a proposta do Papa é que esta chega a todas as famílias do mundo inteiro, com várias atividades, né, como espiritual, cultural, também que através dessas atividades as paróquias, as dioceses desenvolvam vários trabalhos para que todas as famílias sejam contempladas. Devemos reconhecer que o Espírito Santo conduz as nossas famílias nesse período de pandemia, onde as famílias têm enfrentado tantos desafios. O Papa Francisco nos fala, através do Amoris Laetitia, que nós devemos aproveitar esses desafios para crescimento, para amadurecimento na fé, que a nossa fé seja fortalecida diante das dificuldades, diante dos obstáculos que a vida nos traz. Nós devemos intensificar nossas orações em família. A Semana Nacional da Família será sempre um instrumento valioso e colaborativo para fazer as pessoas experimentarem que o Evangelho da família é a alegria que enche o coração e a vida inteira. Paz e bem, que a Sagrada Família de Nazaré abençoe a todas as nossas famílias. Amém. Deus abençoe a vocês, Dora, Deus abençoe Mercado. E agora vamos apresentar os nossos participantes da live de hoje. Gostaria aqui de apresentar o Rodrigo Apolinário e a Yasmin Girardi. Esses são 2 jovens, né? Estão namorando há 2 anos e noivaram em julho deste ano, mês passado. Então, gostaríamos de recebê-los aqui em nosso meio. E eles participam da paróquia Cristo Redentor na cidade de Itaquaquecetuba. Seja bem-vindo, Rodrigo e Yasmin. Muito boa tarde, né, a todos vocês que nos acompanham, né. Quero agradecer ao convite do Vocacional, do Luciano, né. Agradecer a todos que estão presentes aqui nessa tarde. Agradecer também a presença do Padre Cleiton, né, de toda a equipe. É muito importante, né, nós podemos falar das vocações, e principalmente da área familiar, né. Hoje nós vamos tratar bastante desse início, né. O Luciano citou aqui o vídeo do Mercado, né.
os responsáveis aqui do setor diocesano aqui da família, e é importante que isso já comece desde já, quanto antes melhor. E nós já estamos iniciando esse caminho, porque o noivado é o namoro que deu certo, né? A gente tem o Eduardo e a Juliana hoje aqui, e hoje eles vão poder falar para a gente que dá certo mesmo, né? Então nós queremos agradecer. Muito obrigado. Certo, muito obrigado pela presença de vocês. Também gostaria de apresentar a Nerris Almeida, né? Ela é da paróquia São Gabriel das Dores, em Itaquaquecetuba, e ela namora há 5 anos. Então, com certeza terá para o Eduardo e para a Juliana. Então, seja bem-vinda, Nerris. Obrigada. Certo. Então, também gostaríamos de apresentar aqui, como o Rodrigo já bem falou, a ilustre presença do padre Cleiton Silva, né? Ele é pároco da paróquia São Pedro, em César de Souza, em Mogi das Cruzes. É professor também, né? Ele tem um site, desde já eu convido a todos os jovens que nos acompanham a ir lá acessar o site do padre Cleiton. E eu, olhando um pouquinho do site dele, ele diz assim: no mundo virtual também há ovelhas sem pastor. Então, gostaria de que todos também acessassem o site do Padre Cleiton, e também ele trabalha com algumas frentes, né? Acho que ele pode falar bem melhor, mas ele colocou lá 4 frentes de trabalho, né? Empreender com fé, temas para a juventude e casamento em crise. E neste tema nós poderemos explorar muito aqui também o Padre Cleiton, e ele diz lá, dá conselhos, orientações e dá muita atenção aos casais. E diz ele, nem sempre falta amor entre eles, às vezes falta mesmo organizar o relacionamento. Então seja bem-vindo, Padre Cleiton, muito bom ter sua presença aqui entre nós. Boa tarde a todos nesse sábado aí gostoso, né? Que seja também uma tarde de muita reflexão. Obrigado pelo convite, obrigado pela acolhida. Espero que a gente possa aí partilhar algumas coisas para organizar um pouco mais o nosso pensamento e, pensando na vocação matrimonial, ajudar os casais também a construírem algumas pontes no meio das suas dificuldades e das suas crises. Por fim, eu gostaria de apresentar o nosso casal convidado para esta live, né? Juliana Franco e Eduardo Franco. Sejam bem-vindos. E aqui eu gostaria que eles mesmos se apresentassem. Aqui nós já damos início ao nosso primeiro bloco, com as perguntas aí dos nossos jovens, mas desde já gostaria que vocês se apresentassem para nós, de onde são, quanto tempo são de casados, e aí nós partimos para o primeiro bloco. Boa tarde a todos. Eu sou... do jeito que eu sou mais conhecida, eu sou a Ju Dudu. Bonitinho. E eu sou o Duda Ju. Nós estamos casados há 7 anos e 10 meses e temos um filho de 5 anos que se chama Miguel. E somos de Guararema. Ótimo. Então já... sejam todos muito bem-vindos. Então, já partindo para o nosso... Vamos começar, então, com o Rodrigo, fazer uma primeira pergunta para o nosso casal convidado. Sim. Primeiramente, boa tarde, né, para o Eduardo e a Juliana, né. Muito se fala, né, nos tempos de hoje, né, a gente tem ouvido muito nas mídias sociais uma intensa tentativa de descredibilizar a instituição do casamento, né. E a primeira pergunta, né, como jovem, assim, já buscando esse caminho igual vocês buscaram, por que vocês, assim, olhando assim a concepção do casamento, por que vocês acham que a sociedade tem tido essa visão? Vocês acham que as mídias digitais, elas têm influenciado mal? Ou é a questão mental, a mentalidade hoje da juventude em si tem atrapalhado? O que vocês tiram de lição, de observação desse período? Quer falar? Não, falar. Na verdade, eu acho que a família sempre sofreu esses ataques, né? Eu acho que não é um tempo que a gente vive agora. Pode ser que por conta das mídias isso tenha se intensificado, mas o que a gente passa, na verdade, é um período de transição aí da sociedade moderna, que eu acho que está moderna demais, né? E
E aí, essa tradição, né, vamos dizer assim, essa questão da família, a família, né, marido, mulher, e filhos, acaba passando despercebido, né? E a juventude que vem nesse embalo todo, e muitas vezes não tem isso no dia a dia em casa, acaba não percebendo o valor que tem nisso, né? E aí acaba não sabendo muito bem como lidar. Mas é claro que as mídias sociais, eu acho que isso também tem um impacto. E eu não sei bem. Acho que é isso, né, amor? Acho que a gente, como sempre teve uma bagagem familiar e um apoio da família, os meus avós, né, completaram, né, o meu avô antes de falecer, eles já estavam com 55 anos de casado. Então eu vejo lá em casa, né? Os meus pais têm 33 anos de casado, os pais da Ju também, 39 anos de casado. 39 anos de casado. Então são esses exemplos que a gente vai se apegando, né? E vendo que dá certo. Mas muitas das pessoas não têm essa oportunidade, né? Não tem essa vivência em casa e acabam não conseguindo trazer isso para dentro da vida própria, né? Então, somado a essa situação, né, de não ter a vivência, com o estímulo, né? Hoje a gente, por exemplo, a gente até comenta disso. Você pega, por exemplo, o sertanejo dos dias de hoje. Não entra na minha vida, não sei o que, pega aliança, vai para é um negócio bizarro. Então, já vai ficando meio que na ideia e na mente da galera nova aí que é ruim, que não dá certo, que bora ser feliz de qualquer jeito, né? E aí, às vezes, acaba tendo essa conotação de não dar certo ou de estar conturbado. Então, acho que é por aí. Mas com a gente foi diferente, graças a Deus. E a gente carrega esse testemunho que serve também de testemunho para tantas pessoas, né? E não que quer dizer que quem não tem essa vivência em casa que não vai conseguir desenvolver isso, né? Mas com outros exemplos e com outras histórias vão se identificando e vão seguindo também, né? O caminho aí do matrimônio. Acho que era isso aí, o Lu. Sim. Era isso, Rodrigo? Você queria escutar, talvez? Não sei se eu fui... Não, sim, você foi bem claro, sim, foi excelente. Sanou nossa dúvida. É um bom conselho para nós que estamos iniciando, né? Esse caminho rumo ao matrimônio. Muito obrigado. Isso aí. Neris, pode... Ai, gente, vocês são 7 anos juntos, né? E eu queria saber, tipo, qual foi a maior dificuldade encontrada no começo e a dificuldade que vocês tiveram ao longo desse tempo. Eu tô esperando pedido de casamento também, para poder ingressar nesse caminho aqui. Quer falar? Pode falar. Bom, a maior dificuldade no começo. Acho que começou desde lá mesmo, né? No comecinho. Vamos puxar um pouquinho na nossa época de namoro, que nós namoramos, noivamos e casamos tudo em 2 anos e meio, mais ou menos, assim, né? Nós nos conhecemos, tivemos a graça de nos conhecermos na igreja. Eu toco e canto, ele também, né? Só que eram grupos distintos. E de repente, né, começa um faltar, outro faltar, nossos grupos se encontraram e daí a gente conheceu, né? Nós nos conhecemos. E eu já paquerava o Eduardo de longe, assim, sempre achei ele muito bonito, né? Mas eu era tímida, falei, né, como que eu vou, né, chegar assim? E eu cheguei a namorar, né, um bom tempo antes de conhecê-lo. Mas daí o namoro não deu certo. E ficava nessa, né? Olhando para ele e tal. E aos pouquinhos eu fui vendo que ali não existia só um rostinho bonito, né? Que tinha muito mais, né? O Eduardo, ele era literalmente assim, é um homem para casar, sabe? Era um homem de Deus. Declaração em rede nacional, hein? Só que, né? Eu não queria namorar, né? Eu não queria, assim, já ingressar no namoro. Eu gostava de estar com ele, da nossa vivência ali na igreja, de estar tocando, né? Que nasceu uma amizade muito bonita entre nós, né? Tanto que às vezes o pessoal encontra, cadê a Ju? Ah, não sei, cadê o Du? Gente, não sei, né? Mas a gente estava sempre junto. Enfim, passaram-se o tempo, daí sim, né? Veio o namoro e quando foi né, pra gente ingressar assim no casamento, falei assim, olha, eu quero namorar para casar.
Ele com o mesmo pensamento, Ju, eu quero namorar para casar, você é a mulher da minha vida. Gente, isso no primeiro dia, né, de encontro, você é a mulher da minha vida. Você quer casar comigo? Bem assim, eu falei, calma, eu não sou nem sua namorada. Ele, não seja por isso, você quer ser minha namorada? E daí a gente começou, né, namoro, daí nesse período nós noivamos e já com a reta final ali para o casamento, né? E casamos. O começo, né? Aquela, nossa, né? Vamos para casa, as conquistas diárias. Depois de 1 ano e meio veio o Miguel, que também foi, né, muito desejado. Uma gravidez muito tranquila, ali na igreja, cantando, né? Tanto que o Miguel ama, né? Tá na igreja com a gente também, o Luciano conhece muito bem. Só que o casamento, quando a gente tá lá perante o padre ainda fala, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, né? Amando e respeitando todos os dias. E com alguns poucos anos aí de casado, nós fomos acometidos por uma enfermidade, né? Eu tive um câncer. Estou em remissão 2 anos, celebro a minha vida diariamente, né? Uma cura muito grande que eu recebi. E daí sim, Neres, veio um momento aí de dificuldade, né? Mas que quando existe literalmente o amor mesmo, né? Amor de verdade, que é aquela decisão, né? Eu estou com você, né? A gente suporta. O amor tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E nós passamos, né, por esse período. Foi um período difícil, porque ninguém está esperado, né? Ninguém espera ficar doente, ainda mais com câncer. E pegou de surpresa. E, ao mesmo tempo, eu falei, não, vamos embora, né? Se Deus permitiu que eu passasse, por isso que nós passássemos, porque eu falo que é o suportar, né? Às vezes falar, eu te suporto. Não é aquele suportar, né? Nossa, ai, meu Deus. Mas ele sempre foi literalmente o meu suporte, né? Tanto ele meu e eu dele. E graças a esse suporte, a esse amor, não só dele como meu esposo, mas de toda a minha família. Quando a gente casa, eu não casei só com ele, eu casei com os pais dele também, né? Com a família dele. E ele casou com a minha família também. E graças a Deus nós nos damos muito bem, né? Me dou muito bem com a minha sogra, tenho ela como se fosse a minha mãe, né? Me ajuda muito, me dou muito bem com os meus pais. E toda essa rede de apoio fez com que o nosso casamento não esmurecesse, muito pelo contrário, o câncer veio para unir ainda mais, né? Às vezes o pessoal até fala, nossa, ai, tadinha. Não, tadinha não, aqui não tem esse negócio de tadinha não, né? A gente vai passar junto e vai dar tudo certo, né? Com fé em Deus, que isso é primordial, né? Não tem como, não tem. E com o meu esposo, eu lembro até que no meu 4º ciclo de quimioterapia, me batia, né? Aquela sensação de... É uma sensação, assim, é só quem passa para saber, né? Horrível, de morte mesmo. E eu lembro que eu falei um dia para ele, né? Que raríssimas às vezes você me viu chorar, né? Sim. Mas esse dia eu falei assim, Du, eu não vou aguentar. Eu não tô mais aguentando, né? Eram uns dias antes do meu aniversário, eu sempre gostei muito de comemorar meu aniversário, de fazer festa. E daí eu lembro que ele me abraçou bem forte, ele pegou e falou assim, por favor, Ju, não caia, porque se você cair, você vai levar muita gente com você. Eu só tô de pé porque você está de pé. Então não cai, não. Daí eu olhei para ele, né? Nisso veio o meu menininho do lado, me abraçou. Eu falei, não, eu tenho tudo, né? Eu tenho um esposo maravilhoso, eu tenho minha família inteira me ajudando, eu não posso mesmo, né? Daí enxuguei os olhos e bola para frente, e assim passou. Mas vem, né? E daí é o que eu falo, é na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Literalmente. E só uma complementação aqui, e essa frase do casamento fez e faz agora total sentido, porque às vezes a gente não entende muito bem aqui o rito na hora, né?
E aí, se na verdade, quando o padre fala na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, é porque vai ter, né? E de fato teve. Então, tivemos muitas alegrias, mas também tivemos algumas poucas tristezas, então as alegrias acabam compensando. Então, vai ter, cada um vai passar por um momento, em algum determinado momento da vida, pode ser logo no início, mas pode ser para o final, enfim. Então é isso, vai ter alegria e vai ter tristeza. Muito lindo, parabéns pela força de vocês, é muito inspirador. Obrigada. Yasmin? Eu tenho uma pergunta. Na comunidade que a gente faz parte, o padre ele usa muito uma frase assim para os casais que o amor é importante, mas perdoar é essencial na vida a dois. Para vocês, no dia a dia, quão importante é o perdão? Total, porque na verdade, assim, a gente convive quase que, não vou dizer 24 horas por dia, porque a gente trabalha, então cada um tem a sua rotina, mas a convivência maior é com ela, né? E a pessoa que eu mais tenho contato é ela, e que eu tenho maior chance de magoar também é a Ju, e por coisas pequenas, né? Então, às vezes é porque, né, tudo bonitinho e tal, mas o dia a dia é uma convivência como é na casa de todo mundo. Tem hora que o cerco pega fogo, sai da frente, que é porrada, né? Não porrada, né? Não é assim também, né? Senão daqui a pouco a polícia já baixa aqui, que o padre vai chamar. Mas tem, assim, os dias que são pesados, né? E o homem é diferente da mulher, pensa diferente da mulher, né? Então, e vice-versa, né? Não que um é melhor que o outro, mas os pensamentos são diferenciados. Então, precisa. Então, por muitas vezes, e não foram poucas, não, que eu precisei... Ju, me perdoa, né? E às vezes dá umas atravessadas nervosas e magoa, né? Então, se não tiver, você vai ficando com isso e aí vai dando problema, porque você já vai começando a criar uma distância por conta da falta de perdão. Então, é quase que o eu te amo tem que ser um perdão quase que todos os dias, né? Porque é inevitável, não tem como, né? Então, e se também a pessoa não está disposta a perdoar, isso também às vezes acontece, tá? Falar, não vou pedir perdão, não. Não fui eu que errei, não tem nada a ver com isso, foi ela. Aí azeda o pé do frango, como é que a gente diz aqui em Guararema. Aí fica um clima tenso, pesado, eu não falo, ela não fala, fica por isso mesmo, como se nada tivesse acontecido, e aí não flui, entendeu? Você está dentro de uma casa com um clima muito pesado. Então é muito mais fácil, perdão aí, desculpa, né? E aí segue-se a vida de novo. Então é fundamental, o eu te amo, quase que o me perdoa talvez seja até às vezes mais importante do que eu te amo, né? Eu posso só falar uma coisinha? Posso dar um testemunho? Eu falo, não dá corda que eu falo. É sobre isso mesmo que você falou. Teve uma certa vez, né? Isso me marcou muito, ele sabe. E a gente é recém-casados, né? Eu sempre gostei muito de ter amigos, de ir na casa das minhas amigas, e ele ia sempre comigo. E tem uma amiga que, nossa, aquela amiga mesmo do coração. E um certo dia eu falei, vamos lá comigo? Vamos. Mas você não vai demorar não, né? Falei, por quê? Ela vende roupa. Por quê? Ele falou assim, não, porque eu tô com fome. E você me conhece quando eu tô com fome, né? Ai, gente, homem tem cada um. Eu falei assim, não vou, eu só vou entregar um negócio lá pra ele e a gente já vai embora. Ah, tá bom. Daí, chegando lá, cumprimentei, oi, tudo bom, tudo bem? Ó, vim entregar um negócio disso aqui. Daí, Ju, deixa eu te contar uma coisa. E começou a me falar. Gente... Foi coisa de 15 minutos. Foi sim, não foi muito tempo. 2 horas. Mas rodou uma baiana na frente da minha amiga. Nossa, vai contar isso em rede nacional? Vou, é um testemunho. Calma que nós vamos chegar no perdão. Que assim, a minha vontade era de abrir um buraco no chão, me esconder. Falei, Jesus, aonde estava esse Eduardo que eu nunca presenciei na minha vida? Mas ele ficou tão bravo comigo. E assim, quer ficar bravo? Vamos lavar roupa? A gente lava em casa, né? Mas não, ele fez isso na frente da minha amiga, né? Mais pessoas até que estavam. Eu fiquei morrendo de vergonha. Eu falei, Jesus amado, me despedi, entramos no carro
Daí eu também tranquei a cara, né? Azedou. Ixi, Falei, aí, isso padre, não se faz, aí não azedou. se faz. Daí eu fui tentar, né? Meu, por que você falou desse jeito comigo? Precisava disso? Eu estou com fome! Quando eu tô com fome, você sabe como que eu fico? Não sei. Gente, eu não sabia que ele ficava irritado quando ele tinha fome. Hoje eu sei, né? Se tivesse falado antes. E falou, nossa, eu fiquei tão magoada, sinceramente, tão magoada. E eu sou assim, quando eu tô magoada, tentei conversar, ainda tava meio... Tranquei. Daí eu fiquei na minha, né? Falei, nossa, tá bom. Só que aquilo foi remoendo. Mas eu também fiquei na minha. Era o básico, dentro de casa. Oi, bom dia. Sabe, aquela coisa, assim, que, é casal de igreja bonitinho, mas a gente tem essas coisas, né? Não tem como. E foi me remoendo. E ele foi percebendo, porque ele conhece a Juliana dele, né? Sabe que ela é toda meio assim. E aquilo me magoou muito, né? E eu não tava, né? Não conseguia, assim, olhar para ele mais, assim, sabe? Aquela coisa. Eu não vou pedir desculpa. Eu pensar, porque eu não fiz nada de errado. Se alguém tem que pedir desculpa, vai ser ele, né? Ele me maltratou, ele me xingou na frente dos meus amigos. Isso não se faz, né? Podia ter esperado entrar no carro, depois... Enfim, sem mentira nenhuma, foram quase uma semana, assim, sabe? De cara virada, nós dois na mesma casa, dormindo na mesma cama, mas não se falava. Até que eu acho que o negócio começou, né, a sacudir muito no coração, daí ele me chamou para conversar. Senta aqui, vamos conversar. A hora que ele falou, vamos conversar, já começou a chorar. Ai, meu Deus, o que você quer conversar comigo? Daí ele falou, queria te pedir desculpa, né, pelo que eu fiz e não sei o quê. Eu falei, demorou, né? Demorou para pedir desculpa. Mas daí também eu pedi desculpa para ele, porque é isso que ele falou, um perdão que tem que ser mútuo, né? Mas às vezes certas coisas é bom para acontecer, que hoje eu sei que ele não pode ficar muito tempo com fome, porque senão ele vai explodir. Não lembrou de cura, Senhor, onde dói. Tá curado. Mas é assim que a gente vai conhecendo, né? Minha mãe sempre fala, olha, eu dou 39 anos casado com seu pai, e cada dia eu descubro uma coisinha nova, né? E é literalmente, né? E é isso. Então, o perdão é essencial mesmo, porque senão, imagina, se não perdoar, você ia ficar quanto tempo carregando mais isso, né? E que não faz bem, tanto para o casal, para o matrimônio, e não dá. Chega uma hora que não dá. Nossa, é horrível. Sim. Nossa, eu falo demais, gente. Bem mais. Padre Cleiton. Joia, é muito bom ouvir o testemunho de vocês, e principalmente, assim, esse lado concreto, né? Não estão aqui contando flores, aquela coisa, assim, que parece, sei lá, tirada de laboratório, né? É a vida comum de um casal que vai se conhecendo e construindo uma relação. Mas tem uma pergunta que eu acho que é muito legal para quem está aí do outro lado, acompanhando a gente nesse momento, né? Qual é o texto bíblico que tem sustentado vocês? Talvez uma passagem bíblica, uma frase bíblica, na hora das dificuldades, pode ser a mesma para os dois, ou uma para cada um, né? Mas qual tem sido o texto que tem animado vocês na vida conjugal, na vida do amor que vocês estão construindo? Coríntios? Pode falar. Na verdade, sim, tem uma para cada momento, na verdade, né, padre? Mas acho que aqui se encaixa em todos os momentos. Quando Paulo escreve a carta a Coríntios, onde ele diz que o amor tudo espera, o amor tudo suporta, o amor não é invejoso, não é mentiroso, enfim, assim ele descreve. Eu não vou saber dizer aqui a carta toda, mas é um texto que nos sustenta e a gente sempre faz essa reflexão, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, né, e a dos homens não tivesse amor, nada seria. Então, é o que nos sustenta e que a gente sempre reflete. Isso na vida familiar nossa, na vida aqui, com as nossas dificuldades, com as nossas alegrias. Então, assim, eu acho que se não tem amor, se e a gente não cultiva, não sustenta e não entende de fato o que é esse dom, né? É o dom.
Também pode ser comparado, né, com caridade, enfim, é o amor. Então a carta o texto bíblico é a carta aos Coríntios aí que fala sobre o amor. Ótimo. Falando então um pouco de oração, para que nós possamos encerrar este nosso primeiro bloco, vamos ouvir a oração pela família do Padre Zezinho, cantada aí pela jovem Raíssa e Bruno, da paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Itaquaquecetuba. Reze conosco. Partindo agora para um segundo momento do nosso encontro, da nossa live, vamos agora ter uma apresentação de alguns pontos pelo Padre Cleiton da exortação apostólica Amoris Laetitia, do Papa Francisco, né? E é bem propício que no dia que a Igreja celebrou a Sagrada Família deste ano, o Papa Francisco anunciou a convocação de um ano especial dedicado à família Amoris Laetitia, entre aspas, o Papa coloca, que inaugurou aí dia 19 de março de 2020 e faz o quinto aniversário de publicação dessa exortação. Então vamos partir um pouco agora para uma reflexão feita pelo nosso Padre Cleiton. É com o senhor. Joia. Bom, gente, é uma satisfação imensa a gente estar aqui conversando. E eu preparei, assim, numa forma de diálogo e algumas coisas que o que o Eduardo e a Juliana comentaram, também serve um pouquinho como o material para a gente refletir sobre isso, né? Então, assim, a exortação apostólica, ela é muita coisa, ela abraça muita coisa, e a sugestão que me foi dada é que eu escolhesse um tópico, um assunto que pudesse ajudar os casais que estão acompanhando e depois façam esse vídeo chegar a todos aqueles que precisarem. É um dos textos, assim, se a gente for falar da exortação,
aqui é uma riqueza grande, então cada capítulo ele tem um propósito, ele está direcionado a alguma coisa da vida familiar. Então, olha, se você ainda não conhece esse documento, então dá um jeito de conhecer, né? Até o texto integral você consegue ler gratuitamente na internet, o site do Vaticano tem tudo isso disponível. Não vou fazer uma apresentação geral do documento para não ficar cansando a beleza de vocês, mas faço alguns destaques, por exemplo. Tem capítulo que fala dos desafios da família, mas os desafios vocês já conhecem, a gente conhece, é o dia a dia da gente, né? Então tem aí tanta coisa. Mas, por exemplo, tem um capítulo sobre o amor no matrimônio e aquilo que o Eduardo e a Juliana comentavam, o texto bíblico que tem sustentado a eles nesse período todo é o roteiro de todo o capítulo 4, então é interessante a gente pensar sobre isso. Depois tem aí, e é o ponto onde eu quero pegar com vocês, quando ele entra no capítulo 6, nas perspectivas pastorais, que tem a ver com as dificuldades que um casal pode enfrentar, os problemas, e nesse mundo todo, eu escolhi um número para a gente conversar, tá? Que é o número 234. Você que está acompanhando aí, anota mesmo, para você procurar. Eu vou ler com você o texto inteiro, comentando, mas é muito interessante, porque eu sempre digo assim, né? Às vezes não é falta de amor a crise que um casal esteja vivendo. Às vezes é falta de organização. E eu brinco que se até o crime é organizado, como é que o amor não vai ser organizado? Como é que o diálogo do casal não vai ser organizado? E a gente precisa aprender a organizar essas coisas, né? A gente tem quase que uma necessidade muito comum, muito viva dentro de nós de comunicação, mas a gente precisa aprender a se comunicar melhor, né? Isso tudo faz parte do processo da gente. Eu aproveito, assim, não é uma divulgação já, porque o livro só chega lá para metade de setembro, nas livrarias paulinas, é um livro meu para casais, para ajudar os casais a organizarem o seu diálogo, a sua vida comum. Esse livro, ele sai com um título muito especial, Os Laços Entre Nós, Dicas e Conselhos, aqui, antes que eu erre o subtítulo, né? Dicas para superar as crises no matrimônio. Então, é um texto que eu sei que pode ajudar bastante, mas eu desenvolvo o livro a partir desse número 234 da Exortação Apostólica. Então, no desejo de ajudar os casais a organizarem o diálogo, eles precisam entender o que sentem, perceber as influências, olhar as mudanças que vão acontecendo na vida do casal ao longo da sua caminhada, enfrentar as várias situações de todos os tipos de infidelidade, pensar a sua capacidade de perseverar e de resistir às crises do matrimônio. Então, esse número inspirou muito do que eu coloquei no livro e vocês vão entender por quê, né? Então, o Papa, ele, nesse número 234, diz assim: para enfrentar uma crise, então, o casal que está aí acompanhando a gente nesse momento, você que está aí passando por algum problema, seja no namoro, seja no noivado, seja no casamento, para se enfrentar uma crise, olha o que o Papa Francisco diz: é necessário estar presente. Então, aqui é um ponto importante, não dá para a gente enfrentar uma crise se a gente não entrar de cheio naquela situação. Não dá para tentar resolver um problema no diálogo do casal só com uma mensagem de WhatsApp, um bilhetinho colado na geladeira. Você tem que estar presente, você tem que entrar de cheio nas situações. Isso é importante a gente pensar. E aí ele acrescenta: é difícil. Então, gente, enfrentar a crise, você que está passando aí alguma crise no casamento, não é fácil mesmo. Quem pintar colorido, que é fácil, não é. É difícil. Mas ele diz: porque às vezes as pessoas se isolam para não mostrar o que sentem. Às vezes você se sente humilhado nessa crise que está. Às vezes você percebe que nessa crise você não tem tanta força como imaginaria, você não tem tanta
agilidade de sair dela. Então, às vezes é difícil reconhecer o que sente. Eu senti que você falhou, ou eu senti que eu falhei. Isso tudo pode ser muito dolorido. E aí o Papa diz assim: trancam-se em um silêncio mesquinho e enganador. Eu vou repetir a frase inteira para que você sinta aí o teor de toda a palavra do Papa. É difícil, porque às vezes as pessoas se isolam para não mostrar o que sentem. Trancam-se em um silêncio mesquinho e enganador. Olha como isso é bastante sério, né? Atrás desse silêncio, de não querer dar uma palavra ao outro, você está confessando muita coisa, que talvez seja difícil escutar o outro, que talvez você não consiga ainda elaborar aquele pedido de perdão, e aí a gente tenta agir como se nada tivesse acontecido, mas aconteceu. É como um elefante sentado na sala, não adianta, né, só ligar a televisão um pouco mais alta, aquela situação, ela está ali presente. Então, como é que a gente faz para se destrancar nesse silêncio? Então, o Papa, ele diz assim: nestes momentos, é necessário criar espaços para comunicar de coração a coração, né? Quando a gente tem um problema muito grave para a gente enfrentar, para a gente dialogar, para a gente tentar pensar uma superação, você tem que ver assim, o que está ocupando o seu coração. No livro, eu uso uma expressão que é muito comum as pessoas falarem, e ela pode ser muito perigosa, gente. Tem gente que te dá um conselho bem rapidinho, aí a pessoa não se compromete, ela não erra em nada, mas ela põe você a errar, né? Quando a pessoa diz assim: ó, fulano, ó, faz o que seu coração está te pedindo. É mentiroso isso? Não é mentiroso. Mas é correto isso? Pode ser um perigo. E se o meu coração, nesse momento, estiver confuso? E se eu confundir a emoção que eu estou sentindo com uma decisão que eu tenho que tomar? Não sei se vocês já repararam, mas isso aqui é independente da situação, se é casado ou não é casado, se é padre, se é freira, seja lá o que for. Fique atento, porque às vezes a gente avalia a vida da gente dentro de um horizonte muito estreito. Então, algumas coisas nesses últimos dias aconteceram de muito bonitas, aí você fica eufórico com a sua vida. Aconteceram coisas muito ruins, aí você fica meio que para baixo com a sua vida. E geralmente isso pode colocar a gente em situações muito confusas. Então, de vez em quando, a gente precisa alargar o horizonte. Então, quando ele fala da gente se comunicar de coração a coração, é isso. Tenta ver o que tem dentro do seu coração. Não vá achando que tudo que dá na telha é a sua consciência te pedindo. Às vezes, o que está aparecendo aí na sua cabeça é o atalho que você quer pegar para não enfrentar situações que são mais exigentes. Às vezes, isso que está aí pulsando forte no seu peito não é o seu coração te dizendo, é apenas a casca da emoção. Quando a gente briga, às vezes a gente sai falando um monte de coisa, e que se você tivesse calmo não diria daquele jeito. Então as palavras ferveram, saíram da superficialidade, mas será que realmente elas equivalem ao que você gostaria no fundo de dizer? Quando a gente está numa situação assim extrema, a gente quer se livrar do outro, a gente ataca, diz qualquer coisa, mas 2 minutos depois a gente não conseguiria repetir. Pior ainda, não briguem pela internet, não briguem pelo WhatsApp, porque a gente vai falar as coisas com menos sentimento e depois ficam feridas. Mas assim como nem sempre eu digo o que está saindo do meu coração, mas apenas é a superficialidade das emoções, quem disse que aquilo que o outro falou realmente saiu do fundo do coração dessa pessoa? Então tem muita coisa aí para a gente pensar, a gente precisa muito organizar a nossa comunicação, o nosso diálogo. E aí o Papa acrescenta: é uma verdadeira arte que se aprende em tempos calmos, para se pôr em prática nos tempos de tempestade. No fundo, ele tira eu suponho que ele tira isso, que você se prepara para uma guerra no tempo de paz, no tempo de tranquilidade, que você vai treinar a sua luta, você vai treinar a sua artilharia, a sua pontaria e coisa desse tipo. Então, um casal agora que está vivendo, como diria a história, só love,
é um momento de vocês planejarem, né? Olha, quando a gente entrar numa situação muito grave, vamos pensar num limite para a gente? Há alguns anos, eu conto essa história, ela é assim, um pouco de caricatura, né? Geralmente, a gente, padre, conta alguma história e você inventa um pouquinho, elabora um pouco para ficar mais fácil, às vezes, as pessoas perceberem. Mas eu lembro, assim, uma situação, um casal começou a brigar muito na hora de dormir. Porque na hora que vai conversar, na hora que vai deitar, resolvem passar limpo as coisas, né? Para que serve a cama do casal? A cama do casal é o lugar da intimidade do casal, é o lugar do seu carinho, é o lugar também do seu descanso, é o lugar da sua oração, é o lugar, assim, é como que uma espécie de altar para celebrar esse amor. Agora, se você jogar para a cama do casal a tentativa de resolver problemas que durante o dia inteiro não foram resolvidos, pode ser muito perigoso. Então, eu lembro que eu propus a um casal, né, isso falo sempre aos casais, faz um exercício, então, quando você vê que toda hora que deitam, começam a querer resolver problema, que ao longo do dia, né, não foi resolvido, não. Sai da cama, sai do quarto, vai para o corredor, agora vamos conversar. Ah, mas isso é ridículo. Lógico que é ridículo, só que é ridículo também, na hora que vão deitar, começar um ali provocar o outro. Então, os dois estão cansados, às vezes o corpo ele está pedindo um relaxamento e começa ali aquela situação de tensão. Tem um certo cuidado com isso. Eu acho que é uma coisa importante, né? Organizar os momentos, perceber o momento em que você pode oferecer o seu melhor para melhorar esse diálogo. Eu acho que isso é uma coisa fundamental. Então, no tempo do só love, no tempo da só alegria, né, dessas coisas, planeja um pouco. Olha, aconteça o que acontecer, a gente vai fazer um combinado. Eu vou te olhar, então, talvez, com muita raiva, porque você vai ter aprontado aquilo, vai ter acontecido tal coisa, mas eu vou te dizer, ó, eu estou morrendo de raiva, mas eu te amo. E vou rezar para que amanhã a gente esteja vivo e a gente consiga melhorar o diálogo. Mas talvez não dormir um de costa para o outro, ou ainda, né, eu falo isso para os casais, não tire o outro da cama. Né? Não diga para o esposo vai dormir no sofá, não diga para a esposa vai dormir no sofá, não faça isso, né? E aí, para assustar os casais, eu digo que quando um vai dormir sozinho, o capeta vai lá tentar deitar do lado, né? Isso aí só para assustar, não acontece isso não. Mas é verdade, assim, né? Não deixar que, de repente, num mal-estar de uma conversa, de uma briga entre casal, alguém pareça ter mais direito de estar naquela cama. Né? A cama é o altar do amor dos dois, e os dois devem estar ali juntos, e pelo menos com um nível de diálogo, então sem provocações. Acho que isso é uma coisa muito importante, o Papa diz isso, né? Se prepara no tempo de calmaria para aqueles momentos das tempestades, como as virgens previdentes, né? Levaram a sua lâmpada acesa, mas carregaram um pouquinho de óleo a mais, porque sabiam que algum imprevisto poderia acontecer. Você que está namorando, pensa no seu namorado, pensa na sua namorada, o que você pretende preparar para o seu relacionamento? Você que está noivo, você que está no casamento, ou será que imagina que namorar, casar, seja apenas desfrutar? Não, a gente é como uma espécie de caderneta de poupança, né? Você sempre tem que pôr um pouco mais ali, porque se você só retirar uma hora, você vai ficar no limite, aí vem aí os juros do cheque especial e vai ser um problema grande. Depois o Papa ele acrescenta, é preciso ajudar a descobrir as causas mais escondidas nos corações dos esposos e enfrentá-las como um parto que passará e deixará um novo tesouro. Né? Aqui, às vezes a gente pode carregar no relacionamento coisas que a gente não entende, coisas das quais a gente não está tão consciente, influências que, né, traumas, tanta coisa. O que a gente herda da família da gente e traz para dentro do casamento, isso tudo é interessante. E tem hora que você tem que mexer nisso um pouquinho. Né? Se precisa de um acompanhamento psicológico, eu acho que todo mundo precisa, em algum momento, de uma ajuda profissional para entender um pouco melhor essas coisas. Os casais que acompanham algum grupo, né, de convivência, por exemplo, o Encontro de Casais com Cristo,
as equipes de Nossa Senhora, as próprias atividades de uma pastoral familiar, tudo isso pode ajudar os casais a irem construindo as condições desse bom diálogo. E mesmo que isso seja, às vezes, dolorido, como um parto, o Papa lembra, mas isso vai deixar um novo tesouro na vida do casal, vai dar condições melhores ainda. Aí o Papa menciona, né, o processo de preparação do sínodo, né, esse documento, ele é fruto de um sínodo que teve, então, a sua preparação, e o Papa diz assim, olha, mas nas respostas às consultas realizadas, assinalava-se que em situações difíceis ou críticas, a maioria não recorre ao acompanhamento pastoral. Então, é normal, a gente precisa de acompanhamento pastoral. Não é que o padre vai dar dica de como você casar, e o fato do padre não ser casado não daria condições a ele de orientar. Não é isso. O acompanhamento pastoral não é que o padre vai dizer como você vai viver a sua vida como casal, ou aquele outro casal da pastoral que acompanha, né, os casais mais jovens, por exemplo, vai ensinar o outro como viver. Não é isso. O acompanhamento é a gente jogar um pouquinho de luz. Às vezes, uma pergunta que o outro te faça, um texto bíblico que te lembra, que pode ter feito parte da sua iniciada no relacionamento conjugal, isso pode fazer muito bem a você. Conviver com outros casais pode te trazer uma perspectiva diferente. Então, pensem nesse acompanhamento pastoral. Agora, eu sempre digo, né? Às vezes vocês vão ouvir essa live e aí vai falar, nossa, agora eu vou correr atrás do padre lá na paróquia, ele vai ter que conversar com a gente. Não, não faz isso, né? Organiza, tudo tem que ser organizado, né? Então, se você sente necessidade, vai lá, procura o padre da sua paróquia e fala, padre, quando seria um bom momento da gente conversar? Eu queria explicar algumas coisas. Quando é o casal junto, é muito melhor ainda, né? Porque os dois, eu acho que presentes é muito mais fácil. Olha, a gente queria alguns conselhos, a gente queria rever algumas coisas do nosso casamento. Quando é que é possível a gente conversar? Por quê? Às vezes tem gente que quer conversar com a gente um pouco antes da missa. E aí eu penso, qual é a minha capacidade nesse momento de me concentrar bem num problema que um casal está enfrentando? Já pensou se eu dou qualquer palavra? Ou alguém que procura o padre na última missa do domingo, né? Depois de tanta coisa que tem acontecido, qual é a condição que eu tenho de realmente prestar atenção naquela história, né? Porque geralmente as histórias são longas, gente. Aí você começa a contar a história, emenda um assunto no outro, o padre cochila e você fica bravo com o padre. Mas o que foi o dia inteiro do padre? Então, nesse acompanhamento pastoral tem que ser também uma coisa organizada, escolher bem o momento. Acho que isso é interessante. Eu estou lendo aqui, enquanto a gente está conversando, tem um chat privado aqui nosso, e aí a gente comenta algumas coisas, o pessoal está rachando o bico aqui também, pensando nas situações práticas do casamento, né? Então diz isso, porque não sente compreensível, então às vezes acha que esse acompanhamento pastoral nem sempre resolve, próximo, realista ou encarnado, né? Por isso que aí é importante, quanto mais você procura esse acompanhamento pastoral dentro de condições reais, isso tudo vai ajudar vocês. Pensem assim, né? Eu sempre gosto de falar essas coisas para os casais, e já disse no começo da fala, tudo na vida, quando é organizado, funciona melhor. Nosso corpo é uma organização, né? Tem aí o seu jeito de funcionar, tem o seu ritmo, tem a sua própria lei, né? O relacionamento também. Então, às vezes, não é falta de amor, crise entre pais e filhos. Os dois estão lá, se amam, mas estão sofridos, são dois sofrendo aí um para um canto e outro para o outro, e não conseguem tocar na ferida e reorganizar as coisas. E no final, ele diz, por isso, procuremos agora debruçar-nos sobre as crises conjugais com um olhar que não ignore a sua carga de sofrimento e angústia. E aí o Papa ele começa a enumerar algumas coisas. O que eu gostaria de destacar em relação a isso, né? Então, percebam isso, as crises aparecem, a nossa primeira tendência é justamente a gente dar aquela fechada, se isolar, porque os sentimentos da gente são de muita intimidade, às vezes a gente não quer se sentir assim, né? Exposto demais na fragilidade, mas a gente precisa de ajuda. Tem momento que talvez seja importante um acompanhamento de um profissional,
Se você já teve uma unha encravada, você vai entender a diferença que faz na vida um profissional tocar no problema da gente. Eu já tive uma encravada 2 vezes, né, contando aqui. Mas pensa, vai lá o podólogo, lá, podóloga, ele faz um cortezinho num negócio que no dia seguinte está desinchado e sem dor. E estava você lá na sua casa, fazendo meio mundo de coisa para tentar resolver e nada resolvia. Quando um profissional entra em cena, ele sabe como as coisas funcionam e ajuda você a colocar a situação no mesmo lugar. Quanta gente está aí com uma unha encravada no casamento e não está procurando a ajuda certa. Então, às vezes, pode ser uma ajuda profissional, pode ser o acompanhamento pastoral, o acompanhamento espiritual com um padre, com um casal mais experiente, que possa realmente te ajudar. Eu acho que isso tudo é importante, né? E aí eu queria só comentar 2 coisas que tem a ver um pouco com o que o Eduardo e a Juliana testemunharam com a gente, né? Primeiro isso, né? No dia do casamento de vocês, aqueles que já casaram sabem como foi, aqueles que vão casar não sabem como foi, e aí eu digo algumas coisas. Primeiro, assim, quem for casar na minha paróquia, eu sempre digo para as noivas, eu peço a Deus para eu morrer infartado, esperando uma noiva atrasada, tá certo? Então, geralmente na minha paróquia as noivas não atrasam, porque elas ficam com medo de eu morrer infartado enquanto estou esperando elas chegarem, então geralmente não tem atraso. Mas tem uma coisa que acontece no casamento e que às vezes os noivos não percebem, né? Às vezes você está ali tão corrido com tanta coisa e não consegue rezar na própria cerimônia. Então, assim, você que vai casar ainda, você que está planejando o casamento, coloca nos itens, né? Você vai ver as flores, você vai lá atrás da criança que vai entrar com a aliança, a música, os músicos, tudo, beleza. Mas coloca realmente na lista. Naquele dia a gente vai rezar. Naquele dia a gente quer estar rezando na hora da celebração, isso é importante. Orientem, por exemplo, os fotógrafos, os cinegrafistas, toda a equipe lá de imagem e som. Digam para eles, olha, registrem as coisas que estão acontecendo, mas não nos provoquem. Não deixa que o fotógrafo fique, durante a cerimônia, mandando você olhar para um lado, olhar para o outro, fazer posição e tirar foto, ser filmado, porque essas coisas vão te distrair de um momento único. E se você conseguir realmente gravar uma só frase que aconteça naquela cerimônia, você vai ver que ela vai te acompanhar a vida inteira. Nesse momento, quando eles falam, né, que lembram da promessa, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Gente, é isso que explica por que as pessoas hoje têm tanto medo do casamento. O casamento te coloca diante de um futuro que você desconhece. E hoje, infelizmente, as pessoas só querem o já conhecido. Não criticando nada nesse sentido, mas todas as coisas do mundo virtual, do mundo digital, eles fazem você ficar no que você já conhece. Então, um tipo de coisa que você assiste, quando você entra na rede social, ela te devolve aquele mesmo tipo de conteúdo. E se você curte um vídeo de comédia, só vai aparecer para você vídeo de comédia. E aí você vai ficando sempre naquilo que você já gosta, né? E o casamento, uma vocação, sempre vai trazer para a gente novidade. Mas nessas novidades e nos desafios que elas trazem, o que vai acontecer, né? A gente tem ali uma promessa de Deus que nos acompanha. Por isso, a necessidade do perdão, por isso, todos esses elementos que a gente comentava, né? O perdão, justamente porque a gente precisa do socorro do outro, a gente precisa da palavra do outro. Bom, essas foram as coisas que eu imaginei que a gente poderia compartilhar e depois eu acho que a gente vai prosseguir ainda com essas ideias, né? Vale a pena a gente poder, assim, trocar essas informações sobre a vocação matrimonial. Muito obrigado, Padre Cleiton, pelos seus conselhos, ótimos conselhos para os nossos casais. Desde já, se você gostou, envie também para um casal que precisa, envie por aqueles seus parentes, para que eles possam também compartilhar deste grande tesouro que o Padre nos trouxe através do Papa Francisco aí. E já partindo aqui para o terceiro bloco, nós queremos aqui fazer mais algumas perguntas ao nosso casal, né? E desde já eu quero começar já com a pergunta, né? Eduardo, qual é a melhor qualidade
você vê na Juliana, e assim a mesma coisa, Juliana, no Eduardo? Eu vou falar. Eu não sei se seria. Eu não sei se seria qualidade, mas eu digo até um dom. Eu falo muito isso para ele, né? Falo, Du, você tem um dom literalmente de cuidar, sabe? Ele é muito cuidadoso. Às vezes espera-se isso até mais da mulher, né? Mas eu vejo muito isso nele, sabe? Às vezes é o levantar de madrugada e pegar um remédio, a criança chorar e já ser o primeiro a estar ali, sabe? É fazer as coisas com muito capricho. Eu falo para ele, olha, eu queria ter assim esse seu dom de cuidar. Ele é muito cuidadoso, assim, sabe, com as coisas, caprichoso. Muito obrigado. A Ju tem a força, acho que é essa grande qualidade. E não por todo o contexto que a gente já partilhou aqui, mas sempre foi assim. A força de vontade, a força da persistência, é a mulher aqui de casa que segura aqui as rédeas da família, né? A força da mãe, o Miguel está aqui com a gente. Então, muitas das vezes ela acaba sendo mais forte do que eu em alguns pontos. Então, é essa força que realmente a mulher tem, aqui em casa é bem explícito nela, e isso me dá uma certa tranquilidade, essa força, essa dependência, independência, na verdade, né, que ela tem de conduzir os assuntos. Isso me dá muita tranquilidade e nos fortalece. Ótimo. Neris, quiser fazer a próxima pergunta? Eu quero sim. Eu vejo que vocês estão na mesma sintonia, parece que desde sempre. Eu acho bem bonito, né? E eu queria saber se já houve alguma dúvida de vocês em algum momento nesses 2 anos e meio, e até mesmo no casamento. E o que passou na cabeça de vocês quando vocês estavam na cerimônia do casamento de vocês? Tinha toda a certeza do mundo? Deus, é isso mesmo que eu quero? A dúvida que você fala é no relacionamento, se era no isso relacionamento. mesmo. Ah, tá. Isso. Começa você, já falei bastante. E isso é uma coisa de verdade, tá? A mulher fala mesmo, tá? Os meninos aqui, o Rodrigo, a mulher fala mesmo, tá? Então você já vai se acostumando. Não, eu nunca tive dúvida, não, nem antes, nunca tive dúvidas, e nem durante, até hoje, nunca tive dúvidas do nosso relacionamento e se eu fiz a escolha errada. Nunca passou pela minha cabeça isso, não tive dúvidas. E na cerimônia é um misto de sentimento que é muito... é gostoso, muito bacana. E a gente fez, eu, né, e a Ju também, nós procuramos fazer exatamente isso que o padre deixou de dica, de rezar ao casamento, né? Porque embalados na agitação, porque dá trabalho também, viu, gente? Nossa Deus, dá muito trabalho, dá briga, porque quer de um jeito, outro quer de outro jeito. E aí a gente se viu num determinado momento passando por isso. Falou, opa, aí falou, toma conta das flores, fica aí, faz do jeito que vai ficar bonito mesmo. Mas no dia, lá na hora da cerimônia, a gente parou para rezar. Então, nós escolhemos um padre amigo nosso, a gente tem muito amigo padre, né? A gente está sempre em contato com os padres. E tem uma imagem do padre que celebrou o nosso casamento, o padre Geraldo Magela, foi aqui de Guararema e estava em Arujá na época, que ele pega a estola que ele está vestindo e coloca em cima das nossas mãos, né? E aquilo foi tão forte para a gente, né? É como se a igreja abraçasse aquele momento como um sinal de carinho dele, né? Conosco, ali na pessoa de Cristo, né? Então a gente rezou muito o casamento e foi o que passava ali, um monte de coisa na cabeça, mas a gente tentou, né? A Ju, penso que sim também, tentamos ali, naquele momento, né, tirar um pouquinho esse olhar aí da cerimônia, né, do rito e viver mesmo, né, tudo aquilo que a gente estava passando, porque é único, né, não vai ter de novo, foi só aquele dia. E esses dias, nesse período de pandemia, que a gente está mais em casa, né, estávamos eu, a João Miguel aqui em casa, não podia sair, a gente ficou sem internet.
E aí eu falei, e agora, né? E era um sábado? Foi um É sábado. um sábado. O Miguel ele gosta muito de assistir filme, né? Ai, mãe, agora não tem internet. Como que a gente vai fazer para assistir o filminho nosso, Falei, caramba, e agora? O que a gente vai fazer? Aí eu coloquei o DVD do casamento, né? E aí a gente chorou de novo, reviveu aquele momento. Fazia tempo que a gente não assistia, mas quando a gente pode, assim, dar um tempinho, a gente assiste, vê o álbum. Então é como se a gente pudesse reviver aquele dia que foi único, né? Então e acreditem, o Miguel amou. Gente, ele perguntava. Ele não tinha visto, né? Foi a primeira vez que ele assistiu. Primeira coisa que ele perguntou, mãe, onde que eu tava? Falei, filho, nos sonhos de Deus, mais pra frente no nosso, né? Mas foi um momento muito gostoso. Teve dúvidas? O quê? Eu? Não. Não? Ah, para eu responder. Eu respondi, eu não tive dúvidas. Teve dúvidas? Não tive dúvidas. Fale agora e o cara disse para sempre. Já era. Mas é isso que tu falou, é um misto, né, de emoção. E eu lembro que quando chegou, né, no momento lá na igreja, as portas ainda fechadas, o nosso casamento, a gente teve todo o cuidado de preparar, literalmente, né? A escolha dos padrinhos. Eu não queria apenas padrinhos, mas eu queria os padrinhos, aqueles que nos acompanharam durante, né, o tempo de namoro. E são pessoas de caminhada, né? São os tios, tem uns amigos que eram bem próximos da igreja. Tanto que o nosso casamento foi, né? Teve um comentário inicial que um dos padrinhos fez questão de fazer, conversou com a gente, né, antes, viveu o nosso namoro, né, com a gente. E eu lembro que minutos antes, né, o Duque fez os docinhos do casamento, porque ele cozinha muito, gente. Aqui em casa o cozinheiro é ele, acreditem. E eu lembro que esse padrinho, né, que é muito amigo nosso, ele chegou em casa e ele é muito extrovertido. Ele falou assim, Ju, eu vim pegar você porque ainda dá tempo de fugir, hein? Se você quiser, é agora, filha, que depois não tem como. Eu rachei meu filho e falei, não, agora eu já cheguei até aqui, eu não vou fugir, não. Ele, tô brincando, como que você tá, irmã? Daí eu falei, olha, eu tô muito feliz e muito tranquila, né? É ele que eu pedi para Deus, né? É com ele que eu quero. Uma coisa que eu falo muito para ele, né? Eu quero envelhecer ao seu lado, se assim for da vontade de Deus. Tanto que quando eu fiquei doente, eu falei assim, eu não vou morrer, porque eu quero ficar velhinha do seu lado, e nós vamos chegar lá. E, enfim, quando chegou no momento ali, né? Eu de braços dados com meu pai, que o coraçãozinho, né, vem aqui, falei, nossa, caramba, chegou, né? Graças a Deus, chegou. E foi, não tem explicação, né? É único, como o padre disse, é um momento único que deve ser, sim, preparado com muito carinho, gente, muito bom. Rodrigo? Tá sendo bem legal esse bate-papo aqui. E vou fazer uma pergunta assim, que eu queria saber, a visão do Eduardo, né? Não estou excluindo a Juliana, né? Mas ele que esteve perto nesse momento de dificuldade. Eu estou lendo um livro que é esse aqui, ó, As 9 Virtudes de São José. Ele foi escrito pela Cristiana Paiva, né? E o padre José Roberto da Diocese de Campanha, né? E ele fala nesse livro da 4ª virtude, que é o amor esponsal. Né? E o que é o amor esponsal? É aquele amor que ele é dado imerecidamente. Sabe aquele amor incondicional? Aquele que aceita os planos de Deus. Du, minha pergunta para você é a seguinte. O que você pensava quando passou aquele momento difícil, que aconteceu a descoberta do câncer da Ju? Como é que ficou a sua cabeça? Assim? Você pensava muito no seu filho? Vocês demonstraram para ele? Como que foi, assim, a sua visão de homem, você como José, como construtor do lar? O que passava na sua cabeça? Sim, bom, na verdade, primeiro que eu sou fã de São José, né? Aqui em casa a gente tem algumas imagens de São José. Eu tenho uma imagem de São José dormindo, lá onde eu trabalho, no meu local de trabalho. Aqui em casa tem uma imagem de São José. Ai, que é linda, gente. Eu vou pegar enquanto ele vai falando. Mas é São José dormindo? Não, Pode pegar. Essa é José segurando Jesus e Maria descansando, né? Então, eu sou muito fã de São José, justamente por conta dessa imagem de pai mesmo, de esposo, de pai de família.
E quando aconteceu tudo isso, bom, na verdade é um misto de sentimentos, mas eu só pensava em dar total apoio, né? Tá aqui, ó. Ai, que linda. Essa imagem eu acho que ela é muito bonita. Nossa, né? linda mesmo. Eu dei para ele, se não me engano, foi de aniversário, porque eu falei, nossa, tem tudo a ver com a gente, porque quando a gente teve, né, o bebê, quantas nos foram as noites que ter filho é lindo, maravilhoso, indico para vocês que querem casar, né, ter uma família, tenham filhos. Mas, assim, como o padre falou, né, não é aquelas mil maravilhas nos primeiros, né, meses, assim, chora. E por vezes ele levantava para pegar o neném para mim também, né? E quando eu vi essa imagem, me veio muito isso na cabeça. Eu falei, nossa, quantas não foram as vezes que o Du foi como literalmente São José, né? Ali cuidando de Jesus para Nossa Senhora poder descansar um pouquinho. Só cortando, vai. Não, mas na verdade é uma resposta bem simples, assim, porque a notícia impactou, mas a gente tentou levar da melhor maneira possível. A gente não tinha ali nenhuma sentença de morte, a gente tinha um diagnóstico, como poderia ser com qualquer outro. Isso aconteceu comigo também, é claro que não foi um câncer, mas se a gente for ver o número de hoje em dia, eu acabei sendo acometido pelo Covid, eu fiquei internado 10 dias, fiquei 3 dias na UTI, e aqui em casa o negócio é tenso, viu? Quando vem, ele vem para derrubar. Mas graças a Deus tem nos sustentado e tem nos permanecido em pé para que a gente possa testemunhar que tem problema, mas tem um Deus muito maior. E aí, então, fazendo um link, né, com esse período da Ju e o nosso, o meu, a gente tentou levar da melhor maneira possível. O Miguel, ele era menor, ele é pequeno ainda. O Miguel tem. Hoje quando eu descobri, tinha 3. Ele tinha 3, então ele não entendia muito bem o que estava acontecendo. Então foi assim, difícil, mas bem possível de levar. Mas eu só pedia a Deus que pudesse trazer-nos a cura, e a gente experimentou várias coisas nesse período todo, nesse processo. Um fortalecimento, uma união, a presença de Deus. E aí, também, nesse período que eu fui acometido, a Ju precisou segurar as pontas aqui em casa. Então, eu que sempre estive ali, eu sempre fui nas consultas, eu fui em todas as químios, eu fui no período de rádio, eu estava ali na cirurgia, eu passei todos os períodos que a Ju passou, eu estava do lado dela. Até hoje, eu deixo aqui o que eu tenho que fazer e acompanho no hospital, nas consultas, em tudo. Então, tinha coisa que eu sabia muito mais do que ela, de papelada, de exame de dia, ela já não sabia mais nada. E eu falava, hoje é isso, amanhã é aquilo, vão aqui, vamos lá. E a gente mora em Guararema, né? A realidade de São Paulo, de hospital, é uma realidade que, para quem mora em cidade pequena, é um pouco distante, né? Porque é muito carro, é muito prédio. Hoje a gente anda em São Paulo de olho fechado, né? A gente teve que pegar Uber, a gente nem sabia o que era Uber. Como que pegava, que a gente está acostumado com o táxi, né? Até um pouco tempo atrás era charrete, então a gente teve que aprender muita coisa, né, Ju? E aí quando eu fui acometido agora, né, foi em março, eu saí do hospital no dia 18 de março, e no dia 19 de março é dia de São José. E aí eu aqui em casa no dia 19, celebrando a vitória de estar aqui em casa, depois de ter esbarrado no Covid. Eu estava assistindo a Canção Nova e o Eugênio Jorge estava fazendo a novena, que eu estava acompanhando lá na Canção Nova, lá no hospital. E aí, o último dia, aqui no dia de São José, foi no dia de São José mesmo? Foi, no dia 19. E aí eu me peguei chorando ali com essa imagem, né? Que eu sempre... Deixa eu ver aqui para aparecer. Eu que sempre estava nessa condição, dando suporte para que a gente pudesse descansar. E aí, nesse período, eu não consegui fazer isso. Falei, não, Ju, o papel de cuidar é meu, não é seu, né? Então, aí eu que estava dormindo e ela cuidando aqui de casa e das coisas, para me dando suporte, para que a gente pudesse sair mais uma vez de um período difícil, e saímos. Então, São José é o cara aqui em casa. Então, tem São José aqui, tem São José lá onde eu trabalho, tem ele dormindo, tem ele acordado, tem de tudo quanto é jeito São José. Ótimo. Yasmin, segue a última pergunta. Duas em uma, porque eu fiquei em dúvida de qual vou fazer. Com a chegada do filho,
o que mudou no relacionamento de vocês e qual é o conselho que vocês deixam para a juventude, para os jovens que pensam em casamento, no casamento? Ah, mudou tudo. Na verdade, o Miguel, vem aqui. Vem aqui, Mi. Rapidinho. Fala aí pro pessoal. Fala aí, gente. Ai, bonitinho. Põe bem o rostinho ali. É bonito igual o pai. Então, assim, mudou tudo. Na verdade, mudou a rotina. Porque existe uma diferença entre mudar, né, e que não tem relação com piorar. Então, assim, muda mesmo. Porque é uma criança, requer cuidados, e aí hoje a gente consegue entender o tanto de trabalho que a gente deu para os nossos pais, né? Então, mudou a rotina, mas não criou nenhum problema ou piorou a relação, nada disso, mas é preciso dar uma adaptada aí, uma organizada, como bem disse aí, trabalha o padre. Então, a vida é um organismo, né? Então, a vinda de um filho requer aí uma organização maior. Organização nos horários, organização na casa, organização na nossa vida matrimonial, que às vezes a gente precisa dar uma terceirizada no serviço dele, né? Vai com a avó, vai com o vô, vai com a tia, para a gente poder estar juntos, né? No domingo, o Miguel ficou na casa da tia, né? No sábado. Então a gente pôde ir no domingo ir almoçar e foi bom, né? Só tava nós dois. Aí dá uma saudade tremenda dele também, porque a gente queria ter levado. E ao mesmo tempo é estranho. Ao mesmo tempo que é gostoso, saiu de casalzinho, né? De namoradinho. Mas é estranho, porque, nossa, você olha alguma coisa. Nossa, olha o Miguel. Não sei o quê. Ai, o Miguel. Quando vocês vê, você está falando do filho, né? E faz falta. Como faz falta, né? Mas ao mesmo tempo a gente sabe que é importante essa questão, né? De ter o nosso momento também, porque depois que os filhos vêm, realmente, né? Muda tudo. Mas eu acho que a vinda do filho precisa ser organizada, ser pensada também, né? Então acho que quando vem num período que é organizado e a gente está aberto a isso, é melhor. Eu acho, né? Que é melhor. Então é super, super legal ter o Miguel aqui com a gente. E você falou de mais uma outra coisa, né? Qual é o conselho que vocês deixam para a juventude e para os casais que pensam no matrimônio? Que casem. Como nós. Que casem, porque eu falo o matrimônio, não só o matrimônio, mas a vida em si, né? Ela é um verdadeiro eletrocardiograma, né? Como que é um eletrocardiograma? É cheio de altos e baixos. Enquanto tem esses altos e baixos, a vida. A partir do momento que o eletrocardiograma ele para de funcionar, ele entra numa reta, acabou, né? Então, assim é o matrimônio, assim é a nossa vida, né? Ela é cheia de altos e baixos? É cheia de altos e baixos, né? Mas vale a pena. Vale a pena. Casem sim. E não rola muito a Yasmin não, viu, Rodrigo? Você já tá pensando, já começa a organizar aí financeiramente, já começa a fazer o pé de meia, porque tem conta de água, tem conta de luz, tem telefone, uma série de coisas, mas organiza. A vida organizada, ela vai bem, né? A gente não precisa de muito, mas a gente precisa estar organizado. Então, dá super certo e tem tudo para ser uma união aí muito fecunda e cheia de testemunhos. Isso que o padre falou é pura verdade mesmo, né? Essa questão da organização. É muito válido. A gente sempre, né? Vamos fazer tal coisa. A gente sempre planejou. E como o Du falou, não precisa de muito, né? Mas precisa ser organizado, precisa ser planejado, né? E para que as coisas não fiquem, né? Tudo na bagunça, assim, de qualquer jeito. E mesmo planejando, muitas vezes acaba saindo fora, né? Da rota aí. Ninguém planeja passar por um momento de enfermidade, né? Às vezes com tão pouco tempo, assim, de casado. Mas ninguém falou que a gente ia estar livre disso, né? Mas a partir do momento que você tem ali tudo, assim, organizado, poxa, não deu certo dessa maneira, mas pode dar da outra, né? Como que a gente vai suportar esse período, né? De provação? E vai, né, Lu? Dá certo. Sim, e o nosso testemunho, a gente fala muito disso porque é muito recente, mas o nosso testemunho não é somente esse período que a gente viveu, né? Esse foi um período, mas a nossa história não se resume a esse momento que
que a gente teve. A nossa história é muito maior do que isso. Ela faz parte, uma partezinha, assim, parcela importante da nossa história, que não é só isso, né? Como eu posso falar também, que pude presenciar, fazendo amizade com outras pessoas, né, outras mulheres, né, no hospital, que não é a realidade, né, essa que eu tive aqui com relação ao matrimônio, porque fiz amizade com muitas pessoas, muitas mulheres que, assim que receberam o diagnóstico da enfermidade, o que aconteceu? O marido largou, né, separou. E isso a gente sempre conversou muito aqui em casa, né? É uma preocupação de mulher, não vou falar que, né, Du, vou ficar feia pra caramba, né? Nossa Senhora, você não vai mais me querer, não sei o quê. Dele, Ju, ele sempre, né, muito, isso é só uma casca, né? A gente vai envelhecer, a gente vai ficar feio, mas o que me chamou a atenção é o que tá dentro de você, né? E isso daí, ó, não passa, não morre, né? Muito pelo contrário, vai ficando cada vez mais bonito. Mas como mulher, como, né, ser humano, a gente, lógico que pensa, né? Mas não deixei a peteca cair disso, não, gente. Usei peruca, fiquei bonitinha. Falei, não vou ficar feia pro meu marido, não, né? E assim foi, levando sempre, tentando levar sempre da maneira mais tranquila possível, né? Até mesmo para não atingir, né, tanto o Miguel, como foi uma das perguntas, né? E passou. Nossa, a gente fala, hein, ô Luciano? Você entendeu? Porque aqui tem. Mas tá muito bom. Mas tá bom, muito bom. Mas gostaria de agradecer, então, né, ao testemunho de vocês, né? Gostaria de agradecer o Rodrigo com a Yasmin. O Senhor abençoe o noivado de vocês e que possam casar logo aí, né? E Deus abençoe o matrimônio de vocês futuramente, né? Também gostaria de agradecer a Neris, né, que está namorando há 5 anos, se Deus quiser, daqui a pouco também. Gostaria de agradecer imensamente o Padre Cleiton, né, pelos seus conselhos, pelos seus incentivos aí aos matrimoniados. E, por fim, também gostaria de agradecer a Eduarda, o Eduardo e a Juliana, que Deus abençoe sempre mais o matrimônio de vocês, que possam frutificar aí em uma santa vocação. Também gostaria de agradecer a Pastoral Vocacional, tantos integrantes aí atrás rezando por nós, por este encontro. Gostaria de agradecer também ao Deucimar, que pôde fazer essa edição para nós, muito boa, por sinal. Então, para finalizarmos o nosso encontro, gostaria de pedir que o Padre Cleiton fizesse a oração final e desse a sua bênção para nós, para todos os casais, agora iniciando a Semana Nacional da Família, aqui na nossa diocese também estamos iniciando. Joia. Então a gente pede a bênção do Senhor sobre nós, nossas famílias, uma bênção também para os nossos sonhos, para os nossos projetos, tudo aquilo que Deus quer realizar em nós. O salmista pede que Deus não deixe inacabada a obra que Ele começou em nossa vida. Então, que cada uma dessas obras que o Senhor está realizando, que Ele realize plenamente. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. E, de fato, pelas vocações, como nós falamos aqui no seminário, mas, de fato, é todas as vocações, né? Então, é a Diocese Unida trabalhando por todas as vocações. Então, novamente, curta a nossa live, compartilhe com aqueles que precisam, com os casais, e semana que vem teremos outra live. Muito obrigado a todos vocês, Deus abençoe, ótima tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe. Tchau, obrigado, segue gente. No Instagram aqui, ó. Tchau. Segue o padre, ele vai lançar um livro, segue lá. Vamos seguir, padre. Eu vou seguir Beleza. também. Falou, Miguel. Juízo. Faça bem separado. Tchau, Miguel. Faça bem separado.